Manter-se enraivecido e amargurado é muito fácil. É muito fácil a pessoa se irar, ficar com raiva, ficar zangado e amargurado. Por isso, o nosso tema devocional hoje é reconciliando relacionamentos. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Mais um devocional diário da The Holy Ness. Hoje é dia 15 de abril de 2025. Hoje o meu filho primogênito, Elias, está fazendo 25 anos de idade, completando 25 anos de feliz primavera. Deus abençoe a vida do meu filho. Hoje o testemunho são de duas irmãs que elas duas viviam juntas, conviviam juntas, mas o tempo todo viviam brigando, viviam trocando farpas, viviam trocando palavras de baixo calão uma com a outra, a ponto de machucá-la. Foi quando a sua avó chama, aconselha as duas e diz que vocês duas precisam amar uma outra. Deus lhe deu essa irmã para você amar, para você cuidar, para você zelar dela. Então vamos parar com isso. Foi quando elas tiveram o entendimento de que elas precisariam se reconciliar uma com a outra, de que elas precisariam ter um relacionamento mais próximo, um relacionamento entre as duas e um relacionamento mais ainda com Deus. Assim também somos nós. Precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos, precisamos reconciliar com os nossos amigos e também com os nossos inimigos. A Bíblia diz isso, nós devemos fazer enquanto estamos indo em caminho com eles. Mas vamos para frente aí. Livro de Samuel, profeta Samuel, capítulo número 27. A Bíblia diz que ontem nós falamos sobre isso. Davi, ele pega a lança de Saul, né, pega a botija de água e lá do outro lado ele grita: ô Saul, ô Abner, olha, você deixou o rei Saul ser morto, ele ia ser morto, olha, mas eu não matei porque eu temia a Deus. Agora, Saul disse assim: olha, eu pequei contra Deus, eu pequei contra você, pode voltar para sua casa, eu não vou te fazer mal. Mas a Bíblia diz no capítulo 27 que Davi disse: olha, o Saul não é um homem de confiança não, não dá para confiar em Saul. Quantas vezes Saul já falou que não ia fazer nada comigo e depois ele faz? Então ele se preocupou em voltar para a casa dos seus pais, confiando em Saul. O que Davi fez? Ele foi morar lá na cidade, junto com os filisteus, na cidade de Gate. Quem era o rei de Gate era Quis. E a Bíblia diz que ele chega lá com 400 homens, é bem recebido, Quis recebe ele. Os homens também vão morar lá com as esposas. E Quis, o rei dos filisteus, guarda Davi. A Bíblia diz no capítulo número 27 que Davi, ele sempre saía para a batalha e voltava. E todas as batalhas que ele ia, ele matava todos os homens, mulheres, crianças, tudo. Mas ele trazia os animais, ele trazia as ovelhas, trazia os gados. E quando ele chegava lá, Quis perguntava e dizia assim: Davi, onde lutasse hoje? E Davi sempre dizia: eu lutei contra Judá, lá no final, no lado sul de Judá. E o rei acreditava. O rei acreditava em Davi. Mas sabe quem era que Davi estava destruindo? Era o próprio povo do reinado. E ele matava as crianças, ele matava a mulher, matava homem. Sabe por quê? Para ninguém escapar e correr lá e dizer para o rei: olha, Davi está aí, ele está traindo a você, matando todos os dias pessoas do nosso reinado. Que homem estrategista, né? Aí chega no capítulo número 28, o povo dos filisteus estão reunidos, querendo atacar Israel. Eles ficam preparados para atacar Israel, e a Bíblia diz que Saul fica com medo, Saul treme. Porém, ao outro lado também o rei Quis chama Davi: Davi, você vai lutar comigo contra Israel. E Davi disse: eu vou mesmo, eu vou lutar contra Israel. Pode ficar tranquilo que nós vamos. Aí, segura um pouco aí no capítulo 29, a gente continua. Aí a Bíblia diz que no capítulo 28, quando o rei Quis queria lutar contra o povo de Israel, Saul agora com medo, Samuel havia morrido, não tinha quem Saul procurar mais para consultar ao Senhor. Ele consultou ao Senhor através do Urim, através do Cumim e do Tumim, né? E Deus não falava. Ele procurou ouvir a voz de Deus e Deus não falava, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Aí a Bíblia diz que aquele crente chamado Saul, que agora estava afastado, parado, desviado,
A Bíblia diz que ele vai procurar uma feiticeira. Irmãos, é um problema sério quando o crente está em dificuldade. Para de ir para a igreja, para de ir para os cultos, para de ir para o culto de doutrina, para de ouvir a palavra de Deus. A qualquer momento ele pode cair lá no centro espírita. Se brincar, ele vai lá na Umbanda, ele vai na Quimbanda, ele vai no Candomblé, ele vai em qualquer lugar para ouvir alguém falar algo que ele precisa ouvir, algo que ele necessita ouvir. E isso foi o que aconteceu com o crente chamado Saul. A Bíblia diz que ele vai até no salão de uma mulher lá na cidade de Endor, e ele procura aquela mulher que era uma feiticeira, e ele quer ouvir a voz de Samuel, ele quer ali no centro espírita ouvir Samuel falar, ele queria ouvir alguma coisa que alguém falasse para ele sobre a guerra. E teve uma sessão espírita terrível ali, né? Mas não vou comentar sobre ela. Aí a Bíblia diz que naquele local, Saul fica triste, Saul fica amargurado, Saul chora, Saul está fraco. Irmãos, é esse o fim que leva todo aquele que abandona Deus para ir por esse caminho tortuoso. Mais uma vez, durante esses tempos aí no AD Rolinés, né, nesses devocional, eu vou repetir. Há caminhos, Saul, que para o homem parece perfeito, mas o seu fim é a morte. Há caminhos que para o homem parece certo, mas está errado. Há caminho que para o homem parece tudo perfeito, mas o seu fim acaba em caminho de morte. Tá, Saul? Muito bem. Chegamos aí ao capítulo 29. Aí no capítulo 29, o rei Quis se prepara para vir guerrear contra o povo de Israel. E fala para Davi: Davi, eu preciso que você vá comigo. Vai na minha retaguarda. E Davi disse: tá bom. Pegou os 600 homens e vem com o rei guerrear contra o povo de Israel. Vê se pode. Eu acredito que ali Davi deve estar tão amargurado, tão chateado. Eu não posso, fazer isso. Deus, dá algum livramento. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. E a ajuda veio. A Bíblia diz que os soldados daquele exército de Filisteu, né, do rei Quis, olha para Davi e disse para o rei Quis, né? Ô rei, quem é esse cara aí? É Davi. Davi é israelita, a gente vai lutar contra Israel. Como é que tu vai levar Davi para lutar contra o povo dele? Não. Quando chegar lá ele se revolta e vai lutar contra nós. Não deixa Davi vir. E outra coisa, rei, lembre-se que era dele que aquelas mulheres cantavam aquela música que Saul matou 1000, Davi matou 10 milhares. Então cuidado, rei. Nós não queremos que esse homem venha com a gente. Tira ele. Aí a Bíblia diz que aquele rei diz: olha, mas Davi, eu não encontrei nenhuma justiça no Davi. Davi é um homem honesto, Davi é um homem sério, Davi é um homem fiel. E ele chama Davi e diz: Davi, infelizmente você não vai poder guerrear comigo essa guerra. Por quê? Eu queria que você fosse, mas os meus soldados não querem. Então, para ter paz entre nós, faz o seguinte: volta, não guerreia contra nós não. Era como se Davi dissesse: graças a Deus, era isso que eu queria. Mas Davi é um estrategista. Davi diz: rei, que desconfiança é essa, rei? Porque o rei não quer que eu vá lutar ao seu favor para lhe defender, rei? O rei diz: não, pode voltar. O meu soldado não quer, então pode voltar. E a Bíblia diz que ele volta. E era isso que ele queria. Chegamos aí no livro de Lucas, capítulo número 12. Capítulo número 12, versículo 32 ao... Capítulo número 12, versículo 32 ao 58. Ou melhor, capítulo número 13, versículo 1 ao 22. A Bíblia diz que os discípulos vieram para falar com Jesus e disseram: olha, Senhor, sabia que Pilatos matou muitos galileus quando estavam aqui servindo a Deus e prestando sacrifício em Jerusalém? Aí Jesus disse: aconteceu isso, né? Pois fique sabendo vocês que vocês não são melhores do que esses galileus que Pilatos matou. Mas uma coisa eu vou dizer: se vocês não se arrependerem, vós de igual modo perecereis. Vocês estão pensando que aqueles homens, 18 homens, que a torre de Siloé caiu sobre eles, é porque eles eram mais pecadores do que vocês? Não, de jeito nenhum. Mais uma vez eu lhes digo: se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecereis. E ele contou para figurar isso sobre um homem. Ele disse: olha, um certo homem, ele tinha uma plantação de vinha, ele tinha uma
plantação de vinha, né? Uns pés de uva. E lá no meio dessa plantação ele resolveu plantar um pé de figueira. Durante 3 anos ele foi lá para tentar colher uma figueira e não achou. Então ele chama os homens que trabalhavam lá e disse: olha, essa figueira está ocupando essa terra aqui sem dar fruto, né? Eu estou perdendo meu tempo, todas as vezes venho aqui querer fruto e não tenho, vamos arrancar e vamos jogar ela no fogo exterior. A irmã Zuma, da nossa igreja, né, da AD Holinés, ela sempre diz que tem pessoas que estão na terra só para fazer peso. E nós não estamos aqui para fazer peso. Estamos aqui para fazer peso sim, da glória de Deus na vida das pessoas. Muito bem. Aí o que acontece? Ele disse para o seu servo, né? Eu vou arrancar essa planta. Aí um dos servos disse: vamos fazer o seguinte, deixa passar mais esse ano. Eu vou dar a ela tudo que ela precisa, vou cavar ao seu redor uma vala, vou colocar adubo. Se o ano que vem não der fruto, o senhor pode arrancar. Tá vendo aí? Dali a Bíblia diz que Jesus vai para uma das sinagogas. Lá no meio da sinagoga, uma mulher curvada estava. Jesus chama aquela mulher e a cura e disse: filha, você está liberta desse mal. O dirigente da sinagoga, ele reclama e diz: olha, tem 6 dias na semana vocês podem vir, mas não no sábado para ser curado. Aí Jesus disse: seu hipócrita. Jesus, mais uma vez, ele não tinha papo na língua, ele não ficava devendo nada para ninguém. Seu hipócrita, você não solta o seu jumento, você não solta a sua mula, os seus cavalos, seu boi no sábado para tomar água? Então isso é trabalho, então vocês trabalham no sábado. Né? Que coisa, né? Depois ele conta mais uma vez que o reino dos céus é semelhante a uma semente que se planta em um determinado lugar e nasce uma grande árvore. E naquela árvore vem se hospedar pássaro de várias espécies. O evangelho é assim. No evangelho está se hospedando várias pessoas, vários segmentos, vários povos. Mas quem vai fazer a colheita no final não é homens, é os anjos. E depois ele diz ainda que o reino dos céus é como um fermento de uma mulher que pega aquela medida de fermento, coloca na massa e amassa o bolo e o negócio vai crescer aquela massa. Então o reino dos céus ele tem que crescer. É uma massa que quanto mais bate, mais cresce. E por último o versículo diz, o Lucas escreve dizendo que Jesus, todavia, ele falava essas coisas, ensinava e a visão dele, a caminhada dele estava rumo a Jerusalém. É para lá que ele está indo. É para lá que nós estamos indo. É para lá que ele vai ser crucificado, vai ser assunto ao céu para receber o nome Todo-Poderoso. Assim também somos nós. Estamos indo a Jerusalém, vamos passar pelo Calvário, mas vamos para os céus de glória para receber a coroa da vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Um grande abraço. Amanhã temos mais.